A primeira ligação veio às 3h27 da manhã no horário de Barcelona. Acordei sobressaltada, o telefone vibrando furiosamente na mesa de cabeceira do hotel. Meus olhos pesados focaram no nome na tela. Tia Solange. Alô? Respondi, a voz rouca de sono. Carolina, graças a Deus você atendeu. A voz de minha tia transbordava pânico. Você precisa voltar imediatamente. É sobre Mariana. Meu coração acelerou instantaneamente. Mariana, minha filha de 14 anos, que havia ficado sob os cuidados de minha mãe enquanto eu viajava a trabalho. O que aconteceu? Ela está machucada? Me sentei na cama, totalmente desperta agora. Não exatamente machucada, mas... Sua mãe a internou, Carol. Internada? Repeti confusa. Num hospital? Um silêncio pesado precedeu a resposta. Não. Na Fundação Novo Caminho. Meu sangue gelou. Conhecia aquele lugar por reportagens e rumores. Uma instituição correcional para adolescentes problemáticos. O eufemismo local para o que era essencialmente uma clínica de reclusão para menores infratores. Isso não faz sentido. Mariana não fez nada errado. Minha voz subiu uma oitava enquanto tentava processar o absurdo da situação. Sua mãe está dizendo que ela roubou dinheiro, que estava se comportando mal, sendo rebelde. Tia Solange parecia igualmente incrédula. Consegui falar com ela por telefone ontem, antes de ser internada. Mariana negou tudo, estava desesperada. Disse que a vovó estava inventando histórias. Levantei-me da cama e comecei a andar pelo quarto, minha mente acelerada tentando fazer sentido do que ouvia. Minha filha não era perfeita. Que adolescente é? Mas era uma boa menina. Estudiosa, responsável, ocasionalmente teimosa como qualquer pessoa de sua idade. Quanto tempo ela está lá? 2 dias. Tentei te ligar antes, mas você não atendia. As reuniões em Barcelona haviam sido intensas, com sessões que se estendiam noite adentro. Meu telefone ficara no modo silencioso a maior parte do tempo. Por que minha mãe faria isso? A pergunta saiu mais como um lamento. Carol, você sabe como Dona Glória é? Ela nunca aceitou o fato de você criar Mariana sozinha. Sempre criticou suas escolhas. Acho que ela está tentando provar que sabe melhor que você como educar uma adolescente. Uma onda de fúria me invadiu, tão intensa que minhas mãos tremiam. Minha mãe, Glória, sempre havia sido controladora, crítica e manipuladora. Nosso relacionamento era tenso há décadas, mas eu mantinha um contato mínimo por causa de Mariana, que adorava a avó apesar de tudo, ou pelo menos, adorava até recentemente. Você conseguiu falar com ela na instituição? Não deixam, só parentes diretos ou responsáveis legais. E sua mãe está usando a procuração que você deixou para impedir qualquer contato. A procuração. O documento que eu havia assinado para que minha mãe pudesse levar Mariana ao médico caso necessário durante minha ausência. Nunca imaginei que seria usado para algo assim. Preciso desligar, tia. Vou resolver isso imediatamente. As próximas horas foram um turbilhão. Liguei para a companhia aérea e consegui um voo de volta ao Brasil para aquela mesma tarde. Contatei Fernando, meu advogado e amigo de longa data, que prometeu começar a trabalhar no caso imediatamente. Vou verificar a legalidade da internação e solicitar uma ordem judicial para retirá-la de lá. Ele garantiu. Enquanto isso, tente manter a calma. Seu voo chega a que horas? 21h40, se tudo correr bem. Vou te buscar no aeroporto. Tenha uma boa viagem. Enquanto fazia as malas apressadamente, meu telefone tocou novamente. Era meu irmão, Paulo. Carol, que loucura é essa que a mamãe fez? Acabei de saber pela Solange. Estou tentando entender também, respondi, enfiando roupas na mala sem me preocupar em dobrá-las. Você falou com a mamãe? Tentei, mas ela está agindo como se tivesse feito um favor para você. Diz que Mariana estava fora de controle, que você não estava vendo os sinais por estar sempre ocupada com o trabalho. As palavras atingiram um ponto sensível. Era verdade que minha carreira exigia viagens ocasionais, mas sempre me esforcei para estar presente na vida de minha filha. Criá-la sozinha após o abandono de seu pai
Não havia sido fácil, mas construímos uma relação de confiança e companheirismo. Paulo, você conhece a Mariana. Ela não é uma delinquente. Eu sei, Carol. Tentei visitar ela na fundação, mas não permitiram. Só parentes diretos ou quem tem autorização expressa da responsável legal, que no caso seria a mamãe com aquela procuração. Fechei a mala com um movimento brusco. Estou voltando hoje, e juro por Deus, Paulo, quando eu chegar... Sei que está furiosa e tem todo o direito, mas pense com clareza, tá? A mamãe faz 70 anos depois de amanhã. Ela está organizando aquela grande festa há meses. O aniversário. Tinha me esquecido completamente. Minha mãe vinha falando dessa celebração por quase 1 ano, sua entrada triunfal na 70ª década, como ela gostava de dizer. Você realmente acha que estou preocupada com a festa da mamãe neste momento? Não, claro que não. Só estou dizendo que... Bem, talvez possamos resolver isso discretamente, sem criar uma cena no dia especial dela. Típico de minha família. Sempre preocupados em manter as aparências, em não criar cenas. Foi essa mentalidade que me fez engolir tantas injustiças ao longo dos anos. Minha filha está presa, Paulo. Presa com delinquentes juvenis, provavelmente aterrorizada, pensando que foi abandonada. Não me importo com discrição neste momento. Desliguei antes que ele pudesse responder. Durante o voo de 10 horas, minha mente alternava entre preocupação agonizante com Mariana e raiva incandescente de minha mãe. Como ela ousava fazer isso? Que histórias havia inventado para justificar tal medida extrema? E mais importante, como Mariana estava se sentindo, sozinha em um ambiente hostil? Fechei os olhos, lembrando do rosto sardento de minha filha, seus cabelos castanhos sempre rebeldes, o sorriso que iluminava qualquer ambiente. Pensei em nossas conversas noturnas, nas maratonas de filmes nos fins de semana, nas pequenas tradições que havíamos criado juntas ao longo dos anos. Estou indo, meu amor. Sussurrei para mim mesma. Mamãe está indo. A última mensagem que recebi antes do avião decolar foi de Fernando. Descobri algo importante. A internação foi feita com base em uma alegação de furto. Sua mãe registrou um boletim de ocorrência afirmando que Mariana roubou joias e dinheiro dela. Meu estômago afundou. Não bastava sequestrar minha filha. Minha própria mãe havia falsamente acusado Mariana de um crime. Enquanto o avião cortava o céu sobre o Atlântico, uma resolução cristalizava-se em meu coração. Isso não ficaria assim. Minha mãe havia cruzado uma linha que não podia ser perdoada. E eu faria justiça, não importava o custo. Fernando me esperava no desembarque, seu rosto normalmente jovial marcado pela preocupação. Nos abraçamos brevemente antes de seguirmos apressadamente para o estacionamento. Me conta tudo, exigi assim que entramos em seu carro. A situação é complicada, Carol, ele começou, manobrando para sair do aeroporto. Tecnicamente, sua mãe tinha autoridade legal para fazer a internação por causa da procuração. Ela usou a alegação de furto como justificativa e a Fundação Novo Caminho aceitou a admissão com base nisso. Mas é uma mentira. Mariana jamais roubaria algo. Eu acredito em você, mas precisamos de provas. O boletim de ocorrência menciona joias antigas de família e aproximadamente R$ 5.000 em dinheiro. Balancei a cabeça incrédula. É absurdo. Minha mãe está fabricando isso tudo. Tentei visitar Mariana hoje, como seu representante legal, mas negaram acesso. Porém, consegui algumas informações importantes de uma funcionária mais simpática. Mariana tem protestado veementemente sua inocência desde que chegou. Está colaborativa, mas claramente confusa e assustada. Meu coração se apertou, imaginando minha filha naquele lugar, cercada por estranhos, sem entender por que estava sendo punida. E agora? Como a tiramos de lá? Entrei com um pedido de habeas corpus, alegando que a internação foi feita sob falsas pretensões. Também estou contestando a validade da procuração para este tipo de decisão. Infelizmente, o judiciário move-se lentamente, mesmo em casos envolvendo menores. Quanto tempo? No melhor cenário, alguns dias. No pior, isso é inaceitável, interrompi. Minha filha não pode ficar lá nem mais um dia.
A outra opção, Fernando disse cautelosamente. Se sua mãe, como solicitante da internação, pedir a liberação, eles provavelmente liberariam Mariana imediatamente. E você acha que ela fará isso? Ri amargamente. Você não conhece minha mãe. Na verdade, conheço. E é por isso que preciso te alertar. Vá com calma. Dona Glória é influente. Tem amigos em posições importantes. Se você chegar fazendo acusações públicas, isso pode complicar ainda mais a situação. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava me consumir. O que você sugere, então? Primeiro, precisamos documentar tudo. Consegui o número do quarto onde Mariana está. É o 317. Isso pode ser útil caso precisemos de medidas mais diretas. Olhei para ele, surpresa. Fernando sempre foi extremamente ético e cauteloso. Que medidas diretas? Prefiro não detalhar por enquanto. Mas saiba que temos opções, mesmo que não sejam as mais convencionais. Passamos o resto do trajeto discutindo estratégias. Fernando havia marcado uma audiência com o juiz da vara da infância para a manhã seguinte e preparado documentos comprovando minha guarda exclusiva de Mariana. Temos boas chances de reverter isso legalmente, ele afirmou. Só precisamos de tempo. Tempo era exatamente o que me preocupava. Cada hora que Mariana passava naquele lugar era uma hora de trauma desnecessário. Fernando me deixou em meu apartamento por volta da meia-noite. Tente descansar, ele aconselhou. Amanhã será um dia intenso. Mas descanso era impossível. Assim que entrei, fui diretamente para o quarto de Mariana. Tudo estava exatamente como ela havia deixado. Pôsteres de bandas na parede, livros empilhados na escrivaninha, a coleção de pequenos cactos na prateleira que ela cuidava meticulosamente. No criado mudo, uma foto nossa na praia do ano anterior, ambas sorrindo, abraçadas contra o pôr do sol. Sentei na cama dela, abraçando o seu travesseiro, permitindo finalmente que as lágrimas viessem. Chorei de raiva, de culpa, de preocupação. Deveria ter previsto que algo assim poderia acontecer. Minha mãe sempre demonstrou tendências controladoras, sempre criticou minha forma de criar Mariana, sempre insinuou que eu era uma mãe inadequada por ser solteira e priorizar minha carreira. Quando as lágrimas secaram, fui tomada por uma determinação fria. Peguei meu telefone e liguei para minha mãe, sem me importar com o horário. Ela atendeu no terceiro toque, a voz sonolenta. Carolina? É tarde. Onde está minha filha? Um suspiro teatral do outro lado. Você finalmente voltou. Bem, Mariana está em um lugar onde está recebendo a orientação que precisa. Orientação? Repeti incrédula. Você a colocou em uma instituição para criminosos. Não seja dramática. A Fundação Novo Caminho é um centro de reabilitação respeitável para jovens com problemas comportamentais. Mariana não tem problemas comportamentais e você sabe disso. O que você fez é imperdoável, mãe. Sua voz endureceu. O que é imperdoável é sua cegueira quanto aos problemas da sua filha. Ela roubou de mim, Carolina. Dinheiro e joias de família. Encontrei parte do dinheiro escondido entre os livros dela. Isso é mentira. Ah, é? Então, como explica os 5.000 reais escondidos no quarto dela? E o broche de safira da sua avó, que desapareceu misteriosamente? A acusação era tão absurda que quase ri. Mãe, Mariana não se importa com dinheiro ou joias. Ela gasta a mesada dela em livros e plantas. Pelo amor de Deus. Você está cega pelo seu sentimento de culpa. Sempre compensou sua ausência deixando-a fazer o que quiser, sem limites. A conversa estava indo exatamente como eu esperava. Minha mãe distorcendo a realidade para justificar suas ações. Vou buscar minha filha da manhã, e você vai retirar essa acusação ridícula. Não pode fazer isso. Ela foi admitida legalmente, com base em evidências de comportamento criminal. Se você tentar retirá-la à força, será você quem terá problemas com a lei. A ameaça velada não me surpreendeu. Minha mãe sempre usou seu status social e conexões para intimidar. Você não tem ideia do que desencadeou, mãe. Não vou descansar até que Mariana esteja em casa e você tenha enfrentado as consequências do que fez. Estou fazendo isso para o bem dela e para o seu.
Você vai me agradecer quando ela voltar com valores corretos e respeito pela autoridade. O único problema de autoridade aqui é o seu, mãe. Você ultrapassou todos os limites. Ela suspirou, mudando de tática. Olha, não quero brigar. Estou cansada e amanhã tenho os últimos preparativos para meu aniversário. Conversamos depois da festa, está bem? Você virá, não é? Todos perguntaram por você. A audácia me deixou momentaneamente sem palavras. Ela realmente esperava que eu aparecesse sorridente em sua festa enquanto minha filha estava presa? Pode ter certeza que estarei lá. Respondi finalmente, uma ideia começando a formar em minha mente. Não perderia por nada. Após desligar, liguei imediatamente para Fernando, explicando o que havia acontecido. Ela está negando tudo e me ameaçando, concluí. E aparentemente plantou dinheiro no quarto de Mariana como evidência. Isso pode ser útil, Fernando respondeu, surpreendentemente. Se ela admitiu ter encontrado o dinheiro, podemos usar isso. Dinheiro não tem identificação. Ela não pode provar que era dela. E quanto ao broche? Igualmente conveniente. Sem o objeto é apenas a palavra dela. E se ela realmente acreditasse que Mariana o roubou, por que não mencionou especificamente no boletim de ocorrência? Lá só constam joias de família, sem detalhes. Conforme conversávamos, um plano começou a tomar forma. Se minha mãe queria jogar sujo, usando mentiras e manipulações, eu responderia na mesma moeda, mas com a verdade como minha arma. Fernando, preciso de um favor. É algo não convencional. Estou ouvindo. Quero gravar minha mãe confessando que fabricou essas acusações. E houve um breve silêncio do outro lado. Carol, isso é complicado. Gravações sem consentimento têm limitações legais. Não precisamos usar em tribunal. Só precisamos como garantia, como alavancagem. E como pretende conseguir essa confissão? Olhei para a foto minha e de Mariana no criado mudo. Conheço minha mãe. Sei exatamente quais botões apertar. Na manhã seguinte, fui até a Fundação Novo Caminho, um complexo de prédios de aparência austera, cercado por muros altos na periferia da cidade. Na recepção, uma mulher de meia idade com expressão impassível me recebeu. Vim ver minha filha, Mariana Alves. Informei, mantendo minha voz firme, apesar da ansiedade que me consumia. A senhorita é parente direta? Sou a mãe dela, Carolina Alves. Ela consultou algo em seu computador, então me olhou com suspeita. Vejo que a responsável pela internação é a senhora Glória Alves. A senhora tem autorização dela para esta visita? Não preciso de autorização. Sou a mãe e detentora da guarda legal. Sinto muito, mas segundo nossos registros, a senhora Glória tem uma procuração que lhe confere autoridade durante sua ausência. E temos instruções específicas para não permitir visitas sem aprovação prévia dela. Meu sangue ferveu, mas mantive a compostura. Esta procuração foi para uma situação temporária específica que já não existe, já que estou presente. Além disso, foi usada indevidamente para esta internação. Senhora, não posso julgar as circunstâncias, só posso seguir o protocolo. E se eu tiver uma ordem judicial? Nesse caso, obviamente, acataremos. Mas sem ela, minhas mãos estão atadas. Respirei fundo. Posso pelo menos saber como ela está? Receber alguma informação? A mulher hesitou, então seu olhar suavizou ligeiramente. Posso confirmar que ela está fisicamente bem. Participa das atividades e tem se alimentado adequadamente. Era pouco, mas pelo menos indicava que Mariana não estava em perigo imediato. Por favor, diga a ela que sua mãe veio, que estou fazendo tudo para tirá-la daqui o mais rápido possível. Pode fazer isso? Vou tentar passar a mensagem. Ela respondeu, sem prometer nada. Saí da fundação mais determinada do que nunca. Enquanto caminhava para o carro, recebi uma mensagem de Fernando. Audiência marcada para amanhã 10 horas. Juiz Mendonça. Mendonça. O nome era familiar. Então lembrei. Ele frequentava os mesmos círculos sociais que minha mãe. Já o havia visto em alguns eventos que ela organizara ao longo dos anos.
A coincidência era suspeita demais. Liguei imediatamente para Fernando. Mendonça? Sério? Ele conhece minha mãe. Eu sei, mas não temos escolha. É o juiz designado para casos de menores esta semana. Mas não se preocupe. Tenho um plano B caso percebamos qualquer parcialidade. Passei o resto do dia preparando meticulosamente minha estratégia para o aniversário de minha mãe na noite seguinte. Cada detalhe precisava ser perfeito, cada movimento calculado. À noite, recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido. Alô? Senhora Carolina? Uma voz feminina falando baixo. Sou Renata. Trabalho na Fundação Novo Caminho. Estou ligando... Bem, não deveria fazer isso, mas sua filha está realmente angustiada. Meu coração acelerou. Mariana está bem? Aconteceu alguma coisa? Fisicamente está bem, mas emocionalmente. Ela não para de chorar. Pergunta por que você a abandonou lá. As palavras me atingiram como um soco. Por favor, diga a ela que não a abandonei. Estou fazendo tudo para tirá-la daí. Já disse isso, mas... Ela ouviu algumas coisas da sua avó que a deixaram confusa. A senhora Glória disse que você concordou com a internação, que estava cansada do comportamento dela. A crueldade de minha mãe não tinha limites. Isso é mentira? Por favor, pode passar um recado para ela? Diga que estarei lá amanhã com uma ordem judicial, que eu nunca, jamais concordaria com isso. Que a amo mais que tudo. Vou tentar. Ela está no quarto 317. Consigo passar lá com a desculpa de verificar a medicação. Medicação? Que medicação? A hesitação do outro lado da linha me alarmou. Eles dão um leve sedativo para os internos mais... resistentes. Para ajudar na adaptação, dizem. Minha filha estava sendo drogada. A revelação fez minha determinação cristalizar-se em algo mais duro, mais implacável. Por favor, diga a ela que amanhã tudo estará resolvido, que mamãe promete. Após desligar, liguei para Fernando novamente, relatando o que havia descoberto. Sedativos sem seu consentimento? Isso é gravíssimo, ele afirmou. Vou adicionar isso à nossa petição. E Carol? Sim. Qualquer que seja o plano para o aniversário da sua mãe, tenha cuidado. Não faça nada que possa se voltar contra você ou prejudicar o caso. Pode deixar, respondi, com uma convicção que não sentia realmente. Será apenas um momento de... esclarecimento público. A noite passou lentamente, cada minuto um exercício de paciência enquanto eu finalizava os preparativos. Quando finalmente adormeci, sonhei com Mariana trancada em uma sala escura, chamando por mim, enquanto eu tentava desesperadamente abrir portas que se multiplicavam infinitamente. Acordei determinada a fazer justiça, não importava o custo. A manhã da audiência chegou com uma chuva leve e persistente, como se o próprio céu compreendesse a gravidade da situação. Fernando me esperava na entrada do fórum, impecável em seu terno azul marinho, uma pasta de documentos debaixo do braço. Preparada? Ele perguntou, enquanto caminhávamos pelos corredores de mármore do prédio. Para enfrentar o juiz? Sim. Para ver minha mãe? Não tenho certeza. Minha mãe chegou poucos minutos depois, acompanhada de seu próprio advogado, Dr. Maurício Fontes, conhecido por defender clientes abastados em casos polêmicos. Ela estava impecavelmente vestida em um conjunto cinza claro, com aquela expressão de dignidade ofendida que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Nossos olhares se cruzaram brevemente antes que ela desviasse, sussurrando algo para seu advogado. Mantive-me firme, lembrando a mim mesma que cada minuto naquele tribunal era um minuto a mais que Mariana passava injustamente confinada. O juiz Mendonça entrou na sala e todos se levantaram. Era um homem de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e uma expressão severa que parecia esculpida permanentemente em seu rosto. Ele examinou os documentos diante dele, então olhou para ambas as partes. Estamos aqui para avaliar um pedido de habeas corpus em favor da menor Mariana Alves, atualmente internada na Fundação Novo Caminho, correto? Fernando confirmou, apresentando nossa petição.
Dr. Fontes contrapôs com a documentação que sustentava a internação, a procuração, o boletim de ocorrência e declarações da Fundação sobre o comportamento de Mariana desde sua admissão. Meritíssimo, Fernando argumentou. Minha cliente é a mãe e detentora exclusiva da guarda legal de Mariana. A procuração temporária concedida à avó, Sra. Glória Alves, foi com propósito limitado para cuidados médicos durante uma viagem de trabalho, não para autorizar uma internação desta natureza. A procuração não especifica limitações, Dr. Fontes rebateu. Além disso, a menor apresentou comportamento criminal, conforme documentado no boletim de ocorrência. A internação foi uma medida preventiva necessária. O juiz ajustou os óculos, examinando a procuração. Esta procuração é bastante ampla, de fato. Senhora Carolina, por que concedeu poderes tão extensos à sua mãe? Meritíssimo. O documento foi assinado com o entendimento de que seria usado apenas em caso de emergência médica, como está claro no contexto da viagem. Jamais autorizaria a internação de minha filha em uma instituição para menores infratores com base em acusações fabricadas. Acusações fabricadas? O juiz ergueu as sobrancelhas. Isso é uma alegação séria. Tem provas disso? Fernando interveio. Meritíssimo. A acusação de furto é vaga e sem evidências concretas além da palavra da senhora Glória. Não há registro de onde o dinheiro supostamente encontrado estaria originalmente guardado, nem provas de que pertencia à avó. Quanto às joias mencionadas, nenhuma foi recuperada nem precisamente identificada. O juiz voltou-se para minha mãe. Senhora. Glória, pode esclarecer a natureza exata do furto alegado? Minha mãe ajeitou-se na cadeira, assumindo aquela postura de vítima dignificada que eu conhecia tão bem. Meritíssimo, notei que dinheiro começou a desaparecer de minha gaveta nos últimos meses. Inicialmente pensei que estava ficando esquecida. Então joias de família sumiram, um broche de safira que pertenceu à minha mãe, um par de brincos de pérola. Quando encontrei 5.000 reais escondidos no quarto de Mariana, tive a confirmação do que já suspeitava. E quanto às joias, foram encontradas com a menor? Não, infelizmente. Acredito que ela possa tê-las vendido ou escondido em outro lugar. O juiz fez algumas anotações, seu rosto indecifrável. Há alguma testemunha que possa corroborar o comportamento problemático da menor? Ou os furtos? Minha empregada Josefa notou o comportamento suspeito. E meu filho Paulo também percebeu mudanças na atitude de Mariana recentemente. Meus punhos se fecharam sob a mesa. Paulo, meu próprio irmão corroborando estas mentiras? Fernando percebeu minha reação e colocou uma mão tranquilizadora sobre meu braço antes de continuar. Meritíssimo, mesmo se considerarmos a possibilidade da acusação, o que negamos veementemente, a medida tomada foi extremamente desproporcional. Mariana tem 14 anos, não tem histórico de problemas comportamentais, é uma estudante exemplar. A Fundação Novo Caminho é uma instituição para casos graves de delinquência juvenil. É uma instituição respeitável de correção comportamental, Dr. Fontes corrigiu, e a medida foi preventiva, para evitar que uma pequena infração escale para problemas maiores. O juiz parecia pesar os argumentos, mas algo em seu olhar me deixou apreensiva. Havia uma familiaridade em como ele se dirigia à minha mãe, uma deferência sutil que confirmava minhas suspeitas sobre sua imparcialidade. Estou inclinado a manter a internação até uma investigação mais aprofundada. O juiz finalmente declarou. A procuração concede poderes bastante amplos, e a acusação de furto, mesmo que não completamente comprovada ainda, merece consideração séria. Meu coração afundou. Mais dias de tortura para Mariana, enquanto este jogo de poder continuava. Meritíssimo, Fernando disse, mudando de estratégia. Há outro elemento que não mencionamos ainda. Recebemos informação de que a menor está recebendo medicação sedativa sem o consentimento da mãe, que é quem detém a autoridade legal para aprovar tratamentos médicos. Isso captou a atenção do juiz. Isso é verdade, Dr. Fontes? O advogado de minha mãe pareceu momentaneamente desconfortável. Não tenho essa informação específica, meritíssimo.
Mas é prática padrão em instituições como a Fundação administrar medicamentos calmantes quando necessário para a adaptação. Não sem consentimento dos pais, Fernando insistiu. E especialmente não em um caso onde a própria internação é contestada. O juiz considerou por um momento. Esta é uma acusação grave, doutora Fernando. Temos alguma evidência dessa medicação forçada além de rumores? Fernando hesitou momentaneamente, então seguiu com confiança. Solicitamos acesso ao prontuário médico de Mariana dentro da fundação, mas fomos negados. Entretanto, tenho aqui uma declaração assinada por Renata Sampaio, enfermeira da instituição, confirmando a administração de medicamentos sedativos sem autorização parental. Ele entregou um documento ao oficial de justiça, que o levou ao juiz. Minha mãe e seu advogado trocaram olhares preocupados. O juiz examinou o documento com expressão grave. Isso muda a situação consideravelmente. Medicação sem consentimento é uma violação séria de protocolo. Ele olhou para minha mãe. Senhora Glória, estava ciente deste procedimento? Ela pareceu genuinamente surpresa. Não, meritíssimo. Fui informada apenas de terapias comportamentais e atividades estruturadas. O juiz considerou por mais alguns momentos, então tomou sua decisão. Concederei o habeas corpus, permitindo a liberação imediata da menor Mariana Alves da Fundação Novo Caminho. A acusação de furto permanece para a investigação posterior, mas não justifica a manutenção da medida de internação, especialmente com estas novas evidências de procedimentos questionáveis. Respirei profundamente pela primeira vez desde que entramos no tribunal. Fernando apertou meu ombro gentilmente, um gesto discreto de vitória. Entretanto, o juiz continuou. Determino que a menor permaneça sob supervisão conjunta da mãe e da avó até a conclusão das investigações sobre o furto. A procuração fica suspensa, mas não revogada. Não era a vitória completa que eu esperava. A ideia de qualquer supervisão conjunta com minha mãe era repulsiva. Mas o importante era que Mariana seria libertada. Enquanto saíamos do tribunal, minha mãe tentou me interceptar. Carolina, precisamos conversar civilizadamente. Isso tudo foi um mal-entendido. Mal-entendido? Repeti, mantendo a voz baixa apesar da fúria. Você inventou uma acusação criminal contra sua própria neta e a trancou em uma instituição onde ela foi drogada. Isso não é um mal-entendido. É uma monstruosidade. Você está exagerando como sempre. Eu realmente acreditei que ela havia roubado de mim. Então por que não conversou comigo? Por que não esperou meu retorno? Por que uma medida tão extrema, se não para me punir? Sua expressão endureceu. Sempre pensando que tudo gira ao seu redor. Fiz o que achei melhor para disciplinar Mariana na sua ausência. Disciplinar? Ela não precisava de disciplina. Precisava da avó que alegava amá-la. Dr. Fontes interveio. Senhoras, sugiro continuarmos esta conversa em um ambiente mais privado. Estamos em um tribunal. Fernando me afastou gentilmente. Vamos buscar Mariana primeiro. O resto pode esperar. No caminho para a fundação, liguei para meu irmão Paulo, incapaz de conter minha indignação. Como pôde fazer isso? Apoiar as mentiras dela contra Mariana? Carol, calma, não apoiei nada. Mamãe me disse que você concordou com a internação, que era uma medida preventiva temporária por causa de alguns problemas de comportamento. Só descobri a verdade quando Solange me contou. E mesmo assim não fez nada para ajudar? Ele suspirou pesadamente. Tentei falar com mamãe, mas você sabe como ela é quando decide algo. E fiquei com medo de piorar as coisas para Mariana se criasse muito conflito. Foi errado, eu sei. Deveria ter feito mais. Sua confissão diminuiu um pouco minha raiva. Paulo sempre foi o pacificador da família, evitando confrontos a todo custo. Ao menos agora Mariana vai sair de lá. Graças a Deus. Olha, sei que deve estar com raiva da mamãe, com toda razão. Mas talvez possamos resolver isso em família, sem grandes escândalos. Principalmente com a festa de aniversário dela hoje à noite. É aquela festa. Novamente minha família preocupada com aparências, com o escândalo, enquanto ignoravam o trauma real causado à minha filha. Não se preocupe com a festa, respondi vagamente.
Tenho tudo sob controle. Fernando e eu chegamos à Fundação Novo Caminho pouco depois do meio-dia, armados com a ordem judicial. A recepcionista da véspera não tentou esconder sua surpresa ao ver-nos retornar tão rapidamente com um documento oficial. Vou precisar verificar com a direção, ela disse, pegando o telefone. Faça isso, Fernando respondeu firmemente. Enquanto isso, começaremos a preencher os documentos de liberação, e gostaríamos de ver a menor imediatamente. Após alguns minutos de burocracia tensa, fui finalmente conduzida ao quarto 317. Uma funcionária abriu a porta, revelando um ambiente austero, uma cama simples, uma escrivaninha, paredes cinzas sem decorações. Mariana estava sentada na cama, folheando um livro sem realmente lê-lo. Quando ergueu os olhos e me viu, seu rosto se transformou. Primeiro de choque, depois de alívio, então rompendo em lágrimas enquanto corria em minha direção. Mãe! Ela se jogou em meus braços, soluçando contra meu ombro. Você veio, você realmente veio. Abracei-a com toda a força, sentindo seu corpo magro tremer contra o meu, respirando seu cheiro familiar, agora misturado com o odor institucional de desinfetante. Claro que vim, meu amor. Nunca abandonaria você. Nunca. Vovó disse que você sabia, que você concordou. Sua voz era pequena, quase irreconhecível. Mentira, Mari. Tudo mentira. Voltei assim que soube, e estou te tirando daqui agora mesmo. Enquanto ela pegava suas poucas coisas, alguns livros, roupas, itens de higiene, perguntei suavemente. Eles te deram algum remédio aqui? Ela assentiu, evitando meu olhar. Um comprimido de manhã e à noite. Diziam que era para ajudar na adaptação. Me deixava sonolenta, meio zonza. Contive a fúria que ameaçava me consumir. Aquele não era o momento para raiva, mas para apoio e acolhimento. Está tudo bem agora. Você nunca mais terá que tomar isso. No caminho para casa, Mariana contou tudo. Como minha mãe havia mudado drasticamente após minha partida, tornando-se controladora e crítica. Como havia acusado Mariana de roubar dinheiro depois de encontrar quantias escondidas em seu quarto. Como havia gritado com ela quando Mariana negou veementemente as acusações. Ela colocou aquele dinheiro lá, mãe. Mariana afirmou com convicção. Eu nunca pegaria nada dela. Você sabe disso. Eu sei, querida. Nunca duvidei de você nem por um segundo. Fernando, que dirigia em silêncio, interveio gentilmente. Mariana, vou precisar que você me conte exatamente o que aconteceu, com todos os detalhes que puder lembrar. Será importante para garantir que nada assim aconteça novamente. Ela concordou, então continuou sua narrativa. O mais perturbador foi ouvir como minha mãe havia manipulado a situação, convencendo Mariana inicialmente de que eu havia concordado com a internação como uma intervenção necessária para seu comportamento. Ela disse que você estava desesperada, sem saber o que fazer comigo. Mariana explicou, as lágrimas retornando. No fundo, eu sabia que não podia ser verdade, mas depois de alguns dias lá dentro, tomando aqueles remédios, comecei a duvidar de tudo. Em casa, Mariana tomou um longo banho enquanto eu preparava sua comida favorita. Tentei manter uma atmosfera de normalidade e segurança, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Quando finalmente se sentou para comer, Mariana parecia mais ela mesma, ainda abalada, mas menos frágil, a cor retornando gradualmente às suas bochechas. O que vai acontecer agora? Ela perguntou entre garfadas. Com a vovó, quero dizer. Sentei-me à sua frente, escolhendo minhas palavras cuidadosamente. Sua avó fez algo muito grave, Mari. Usou uma procuração que eu deixei para emergências médicas para te internar sob falsas acusações. Isso tem consequências. Legais, você quer dizer? Sim, potencialmente, e também pessoais. Não posso fingir que nada aconteceu. Ela assentiu lentamente. Eu entendo. Só não quero mais problemas. Só quero esquecer aquele lugar. Estendi minha mão sobre a mesa, segurando a dela. Prometo que tudo o que fizer será para te proteger e garantir que algo assim nunca mais aconteça. Após o almoço, enquanto Mariana descansava em seu quarto,
Finalizei os detalhes do plano para aquela noite. Fernando chegou por volta das 16 horas, trazendo documentos adicionais e um pequeno dispositivo eletrônico. Consegui o que você pediu, ele disse, mostrando-me o aparelho de gravação discreto. Mas insisto que você reconsidere. Confrontar sua mãe na própria festa de aniversário é arriscado. O momento é perfeito, Fernando. Todas as pessoas importantes da cidade estarão lá. Os mesmos que ela manipularia contra mim se eu não agisse primeiro. E o que exatamente planeja fazer? Expor a verdade. Mostrar quem Glória Alves realmente é, por trás da fachada de avó dedicada e filantropa respeitada. Ele me estudou com preocupação. Carol, entendo sua raiva. É completamente justificada. Mas pense em Mariana também. Um confronto público pode tornar tudo isso ainda mais traumático para ela. Suas palavras me fizeram hesitar. Mariana não estará lá. Pedi à tia Solange para ficar com ela esta noite. Ainda assim, pense no impacto a longo prazo. Um escândalo público pode se tornar parte permanente da narrativa, algo que a seguirá por anos. Considerei suas palavras, reconhecendo a verdade nelas. Mas a imagem de Mariana naquele quarto estéril, sendo medicada contra a sua vontade, fortaleceu minha resolução. Algumas verdades precisam ser ditas em voz alta, Fernando. Minha mãe passou décadas manipulando narrativas, controlando pessoas, causando dano enquanto mantinha uma imagem pública impecável. Isso termina hoje. Ele reconheceu que não me demoveria e me entregou o dispositivo de gravação, explicando seu funcionamento. É discreto o suficiente para ficar em seu bolso ou bolsa. Grava até 8 horas continuamente. E lembre-se, o objetivo principal é obter uma confissão, não causar uma cena. Entendido. Enquanto me preparava para a festa, um misto de nervosismo e determinação pulsava através de mim. Escolhi cuidadosamente um vestido preto elegante, formal o suficiente para a ocasião, mas também apropriado para o que realmente representava. Um funeral para o relacionamento com minha mãe. Tia Solange chegou às 7 para ficar com Mariana. Depois de explicar brevemente a situação, abracei minha filha longamente. Você tem certeza que quer ir? Mariana perguntou, preocupação evidente em seu rosto. Tenho. Preciso resolver isso de uma vez por todas. Só. Não faça nada que vá te causar problemas, está bem? Sorri, tocada pela preocupação dela por mim, mesmo após tudo que havia passado. Não se preocupe, vai dar tudo certo. A festa de aniversário de minha mãe estava sendo realizada em um dos hotéis mais luxuosos da cidade. Um salão de baile decorado em tons de dourado e branco, orquestra ao vivo, garçons circulando com taças de champanhe e canapés elaborados, típico da ostentação que ela sempre valorizou. Quando entrei, várias cabeças se viraram. Minha presença claramente não era esperada após os eventos recentes. Avistei minha mãe no centro de um grupo de admiradores, radiante em um vestido dourado, recebendo felicitações e presentes. Paulo me viu primeiro, aproximando-se rapidamente. Carol, você veio. Fico feliz, mas... Está tudo bem? Como está Mariana? Ela está segura agora, é o que importa. Olha, sei que está com raiva, mas por favor, não crie uma cena. Hoje é importante para a mamãe. O velho refrão familiar. Todos protegendo os sentimentos de Glória, enquanto os demais deveriam simplesmente engolir suas dores. Não se preocupe, Paulo. Sei exatamente o que estou fazendo. Circulei pelo salão, cumprimentando conhecidos, observando minha mãe de longe. Ela havia me notado, é claro, mas mantinha distância, provavelmente receosa do que eu poderia dizer ou fazer. Finalmente, por volta das 9 horas, o momento chegou. O mestre de cerimônias anunciou o discurso oficial em homenagem aos 70 anos de Glória Alves. Minha mãe subiu ao pequeno palco, aplaudida por todos, a imagem da dignidade e graciosidade. Enquanto ela começava a falar sobre sua jornada abençoada e a importância da família, acionei discretamente o dispositivo de gravação em minha bolsa. Esperei pacientemente o momento certo. E agradeço especialmente aos meus filhos,
Paulo e Carolina, e minha neta Mariana, que são minha maior alegria e orgulho. Ela declarou, seu olhar encontrando o meu brevemente. Aquelas palavras tão falsas, tão contrariando suas ações recentes, foram minha deixa. Levantei-me e comecei a aplaudir, lenta e deliberadamente, caminhando em direção ao palco. Que discurso inspirador, disse, minha voz projetada para todos ouvirem. Sua dedicação à família é realmente impressionante. O sorriso de minha mãe vacilou ligeiramente, incerta sobre minhas intenções. Carolina, querida, que bom que pôde vir. Onde está a Mariana? Mariana está em casa descansando, recuperando-se do trauma de ser falsamente acusada de roubo e trancada em uma instituição para menores infratores. Por você. Um murmúrio de choque percorreu a plateia. O sorriso de minha mãe congelou. Não é o momento para isso. Ela murmurou, tentando manter a compostura. Não é mesmo? Talvez o momento adequado fosse antes de você plantar dinheiro no quarto de uma adolescente inocente. Antes de registrar um falso boletim de ocorrência. Antes de usar uma procuração médica para internar sua própria neta em uma instituição onde ela foi medicada contra a vontade. O burburinho aumentou. Vi alguns convidados trocando olhares alarmados, outros se inclinando para ouvir melhor. Carolina, você está transtornada. Compreendo, mas... Não, mãe. Estou perfeitamente lúcida. E tenho as provas. A ordem judicial que libertou Mariana hoje. Os registros médicos confirmando a medicação não autorizada. As inconsistências no seu boletim de ocorrência. Subi ao palco, ficando face a face com ela, o microfone entre nós captando cada palavra. Por que fez isso? Qual foi o propósito real? Punir Mariana por algo que ela não fez? Ou me punir por não viver minha vida de acordo com suas expectativas? Um silêncio tenso preencheu o salão. Todos os olhos fixos em nós duas, como se assistissem a uma peça de teatro inesperada no meio da celebração. Minha mãe tentou manter a compostura, mas sua voz tremia levemente quando respondeu, ainda ao microfone. Você sempre foi propensa a exageros, Carolina. Mariana teve problemas comportamentais que você se recusou a reconhecer. Como avó, tomei a difícil decisão de intervir. Problemas comportamentais? Repeti, minha voz surpreendentemente calma. Que problemas específicos, mãe? Explique para todos os seus convidados quais crimes terríveis uma adolescente de 14 anos cometeu para merecer ser trancada com delinquentes juvenis. Paulo subiu ao palco, tentando intervir. Carol, mamãe, por favor, podemos discutir isso em privado. Ignorei-o completamente, mantendo meus olhos fixos em minha mãe. Vamos esclarecer os fatos para seus amigos aqui presentes. Você usou uma procuração limitada, destinada a emergências médicas, para internar minha filha sem meu conhecimento. Baseou-se em uma acusação de furto que você mesma fabricou, plantando dinheiro no quarto dela. Isso é absurdo. Minha mãe finalmente explodiu, abandonando a fachada de calma. Encontrei o dinheiro no quarto dela. E as joias sumidas? Que joias, mãe? As que nunca foram especificadas no boletim de ocorrência? As que magicamente desapareceram sem deixar rastros? Por que não mencionou o broche de safira no registro policial, se era tão importante? Seu rosto empalideceu. Como você... Sei muitas coisas, inclusive que Mariana foi medicada sem consentimento legal na Fundação Novo Caminho. Sabe o que isso configura legalmente falando? Doutor. Fontes, o advogado de minha mãe, subiu rapidamente ao palco, tentando assumir controle da situação. Senhoras, sugiro interrompermos esta discussão. Não é o momento nem o local. É exatamente o momento e o local, cortei. Todos aqui admiram Glória Alves, a filantropa, a matriarca dedicada. Todos deveriam conhecer também Glória Alves, a mulher que abusa de poder, que manipula, que prejudica a própria neta para manter controle. O rosto de minha mãe se contorceu em uma expressão que poucos ali reconheceriam, aquela que eu conhecia bem, de momentos privados quando sua verdadeira natureza emergia. Você sempre foi ingrata, Carolina, sempre questionando, sempre desafiando. Mariana estava seguindo o mesmo caminho,
graças à sua criação permissiva. Alguém precisava intervir antes que ela se tornasse uma cópia exata de você. Ali estava. A confissão que eu buscava. A admissão de que suas ações nada tinham a ver com um suposto furto, mas com controle e vingança. Então admite. Isso nunca foi sobre dinheiro ou joias roubadas. Foi sobre punir Mariana por ser criada por mim, do meu jeito. Ela precisava de disciplina, de limites, de alguém que realmente se importasse com seu futuro. Como você se importou com o meu? Controlando cada aspecto da minha vida até eu sair de casa? Criticando cada escolha que fiz, desde a profissão até a decisão de criar minha filha sozinha? Os convidados observavam em choque, muitos claramente desconfortáveis com o drama familiar exposto, outros morbidamente fascinados. Eu só queria o melhor para você, para Mariana. Não, mãe. Você queria que fôssemos extensões suas, obedientes às suas expectativas. E quando não fomos, você recorreu a medidas extremas. Saquei meu telefone do bolso mostrando a tela para ela. Sabe o que tenho aqui? Uma gravação da nossa conversa telefônica de ontem, onde você admite ter encontrado o dinheiro no quarto de Mariana. Sabe o que mais tenho? O depoimento da enfermeira da fundação, confirmando que você especificamente solicitou medicação para acalmar Mariana, dizendo que eu havia autorizado. Minha mãe finalmente perdeu toda a compostura. Você não entende nada. Aquela menina estava fora de controle, respondona, teimosa, questionando minha autoridade a cada momento. Igualzinha a você na idade dela. Alguém precisava mostrar limites. Os únicos limites que precisam ser mostrados são os seus, mãe, respondi calmamente. E é exatamente o que estou fazendo agora. Virei-me para os convidados atônitos. Peço desculpas por interromper a celebração, mas algumas verdades precisavam ser ditas. A Fundação Novo Caminho está sendo investigada por administrar medicamentos sem autorização legal a uma menor. E Glória Alves está sendo investigada por falsificação de acusações e uso indevido de procuração. Neste momento, notei 2 policiais uniformizados entrando discretamente pelo fundo do salão, acompanhados por Fernando. Minha mãe também os viu, e sua expressão passou de raiva à incredulidade. O que é isso? O que você fez? Justiça, mãe. Apenas justiça. Os policiais aproximaram-se do palco. Um deles subiu os degraus enquanto o outro permaneceu abaixo. Senhora Glória Alves? O primeiro perguntou formalmente. Sim? O que significa isso? A senhora está sendo detida para averiguação sob acusação de falsificação de denúncia, abuso de autoridade e colocação de menor em risco. Tem o direito de permanecer em silêncio. Enquanto o policial recitava os direitos de Miranda, minha mãe me encarava com uma mistura de choque e fúria. Você não faria isso, não a sua própria mãe. Você internaria sua própria neta em uma instituição para menores infratores? Ah, espere, você fez. Dr. Fontes interveio rapidamente. Oficiais, isso é claramente um mal-entendido. A senhora Alves é uma cidadã respeitada, sem antecedentes criminais. Tenho certeza que podemos resolver isso sem necessidade de... Doutor? O policial interrompeu. Temos um mandado baseado em evidências substanciais. Sua cliente terá ampla oportunidade de defesa, mas precisamos conduzi-la à delegacia para os procedimentos formais. O salão agora estava em completo alvoroço. Convidados sussurravam entre si, alguns filmando discretamente com seus celulares, outros afastando-se como se a desgraça fosse contagiosa. Paulo me puxou para um lado, seu rosto pálido. Você enlouqueceu? Fazer isso aqui assim? Ela perdeu todo o senso de limites, Paulo. Você realmente acha que uma conversa privada teria algum efeito? Ela sempre manipulou todos ao redor para escapar das consequências. É nossa mãe, Carolina, 70 anos, com problemas cardíacos. E Mariana é minha filha, 14 anos, traumatizada por ser falsamente acusada e internada contra a vontade. Enquanto os policiais escoltavam minha mãe para fora, uma visão surreal que jamais esquecerei, senti uma estranha mistura de emoções. Não havia satisfação triunfante como imaginei que sentiria.
Apenas um alívio exausto e uma tristeza profunda pelo que nossa família havia se tornado. Fernando aproximou-se quando os policiais saíram. Isso foi intenso. Você está bem? Não tenho certeza, respondi honestamente. Ela realmente vai ser presa? Temporariamente para depoimento. Com a idade e posição social dela, provavelmente será liberada para responder em liberdade. Mas o processo criminal seguirá seu curso. Olhei ao redor do salão, para os restos da celebração arruinada. Convidados saíam apressadamente, alguns me lançando olhares de desaprovação, outros de simpatia discreta. Vamos sair daqui, sugeri. Preciso voltar para Mariana. No caminho para casa, Fernando dirigia em silêncio enquanto eu processava o turbilhão de eventos. Você acha que fiz a coisa certa? Perguntei finalmente. Ele considerou a pergunta com seriedade. Legalmente? Sim. Sua mãe cometeu atos que configuram crimes reais. O sistema judicial existente precisava ser acionado. Moralmente? Também acredito que sim. Algumas pessoas só entendem limites quando enfrentam consequências reais. Quanto ao método... Ele hesitou. O espetáculo público? Bem, digamos que foi... teatral. Mas entendo por que você escolheu aquele momento. Era onde ela estaria mais vulnerável, mais propensa a revelar sua verdadeira natureza. Observei as luzes da cidade passando pela janela do carro. Sabe o que é estranho? Por anos temi o poder dela, sua influência. Agora vejo que grande parte disso era apenas fachada. Bastou um momento de verdade para desmoronar tudo. Pessoas como sua mãe prosperam na sombra, Carol. Expor suas ações à luz do dia é a maior ameaça possível. Em casa, encontrei Mariana e tia Solange assistindo a um filme. Assim que me viu, Mariana pausou a tela e me encarou com olhos interrogativos. E então, como foi? Sentei-me ao lado dela no sofá, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sua avó vai enfrentar as consequências legais do que fez. Ela foi levada para prestar depoimento na delegacia hoje. Mariana arregalou os olhos. Você a denunciou? Tipo, para a polícia? Sim. O que ela fez foi crime, Mari. Não apenas contra mim, mas principalmente contra você. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Ela vai ficar presa? Provavelmente não por muito tempo. Pessoas como sua avó raramente ficam presas, mas haverá um processo e ela terá que responder legalmente pelo que fez. Estou aliviada, Mariana admitiu, para minha surpresa. Não pelo que aconteceu com ela exatamente, mas por você ter feito algo, por não ter deixado passar. Tia Solange, que observava nossa conversa, acrescentou. Sua mãe finalmente encontrou alguém tão determinada quanto ela mesma, mas com princípios melhores. Depois que Solange foi embora e Mariana adormeceu, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando as estrelas. Meu telefone vibrou. Era Paulo. Mamãe foi liberada após o depoimento. Ele informou sem preâmbulos. Está arrasada, como você pode imaginar. Dr. Fontes diz que as acusações são sérias. Como esperado. Carol, sua voz suavizou. Entendo por que você fez isso. De verdade. O que ela fez com Mariana foi imperdoável. Mas o modo como você conduziu tudo... Na frente de todos os amigos dela, no aniversário de 70 anos. Era o único jeito de fazê-la enfrentar a verdade, Paulo. Você sabe disso. Ele suspirou pesadamente. Talvez. Mas agora temos um longo caminho pela frente. A família inteira está dividida. Tias, tios, primos escolhendo lados. É como uma guerra civil. Eu não comecei essa guerra. Apenas me recusei a ser a única baixa. Ficamos em silêncio por alguns momentos, cada um absorto em seus pensamentos. Como está Mariana? Ele finalmente perguntou. Recuperando-se. Vai precisar de terapia, certamente. Ser acusada falsamente e internada sob falso pretexto deixa marcas profundas. Se precisar de qualquer coisa... Obrigada, Paulo. Vamos ficar bem. Após desligar, permaneci na varanda por muito tempo,
refletindo sobre como cheguei até ali. A menina que cresceu temendo desagradar a mãe dominadora havia se transformado em uma mulher capaz de enfrentar essa mesma mãe em defesa de sua própria filha. O ciclo de manipulação e controle, perpetuado por gerações em nossa família, havia sido finalmente quebrado. Não foi uma vitória limpa ou indolor. Não houve satisfação simplista no desfecho. Apenas a certeza quieta de que havia feito o necessário, mesmo que doloroso, para proteger o que mais importava. Antes de dormir, verifiquei Mariana uma última vez. Ela dormia pacificamente, o peito subindo e descendo em respiração tranquila, sem os sedativos forçados da fundação. Acariciei seus cabelos suavemente, prometendo silenciosamente que sempre a protegeria, mesmo das pessoas que deveriam amá-la incondicionalmente. Algumas batalhas precisam ser lutadas, não importa o custo. Esta era uma delas. 3 meses se passaram desde a noite fatídica do aniversário de minha mãe. O Out tentar novamente continuar bloco 5, resolução e nova normalidade. 3 meses se passaram desde a noite fatídica do aniversário de minha mãe. O outono havia chegado, trazendo ventos mais frescos e um novo ritmo para nossas vidas. Mariana havia retornado à escola após algumas semanas de recuperação em casa, inicialmente com apreensão, mas gradualmente retomando sua rotina normal. As sessões de terapia 2 vezes por semana estavam ajudando-a a processar o trauma da internação. Enquanto observava minha filha arrumando a mochila para a escola naquela manhã, notei como seu rosto havia recuperado a vivacidade que sempre a caracterizou. Suas sardas destacavam-se contra a pele novamente saudável, e seus olhos haviam perdido aquele olhar assustado que me atormentou nas primeiras semanas após sua libertação. "Pronta para o teste de biologia?" perguntei, preparando seu lanche favorito. "Acho que sim. Estudei bastante ontem." Ela hesitou, então acrescentou: "Hoje vamos ter uma palestra sobre saúde mental na escola, sobre como identificar sinais de abuso e onde buscar ajuda." Olhei para ela, notando um brilho determinado em seus olhos. "Isso é bom. É um assunto importante." Pensei em, talvez, compartilhar um pouco da minha experiência, se surgir a oportunidade. Parei o que estava fazendo, surpresa. Até então, Mariana havia sido extremamente reservada sobre o incidente, compartilhando apenas com sua terapeuta e conosco em casa. "Tem certeza, Mari? Não precisa se expor se não estiver confortável." Ela assentiu, ajustando a alça da mochila. "Acho que pode ajudar outras pessoas. A doutora Camila diz que transformar experiências difíceis em algo útil para os outros é uma forma poderosa de cura." Senti uma onda de orgulho me inundar. Minha filha, transformando sua dor em algo construtivo, encontrando força onde outros poderiam ver apenas trauma. Estou orgulhosa de você, mais do que posso expressar. Ela sorriu, aquele sorriso que iluminava seu rosto inteiro. Aprendi com a melhor mãe. Depois que Mariana saiu, sentei-me para revisar os e-mails relacionados ao caso que ainda se desenrolava contra minha mãe. O processo criminal havia seguido seu curso previsível. Após a repercussão inicial e depoimentos formais, minha mãe havia sido liberada para responder em liberdade. Fernando continuava representando nossos interesses, garantindo que todas as acusações fossem devidamente processadas. Como esperado, minha mãe havia contratado um dos escritórios de advocacia mais prestigiosos da cidade. Sua estratégia de defesa era previsível: alegar preocupação genuína com a neta, minimizar a gravidade da internação como um mal-entendido infeliz e posicionar-se como uma avó dedicada que agiu por amor, ainda que equivocadamente. A opinião pública, inicialmente dividida, havia gradualmente se voltado contra ela conforme mais detalhes vinham à tona, especialmente após o depoimento oficial da enfermeira Renata, confirmando a medicação não autorizada de Mariana e as instruções específicas de minha mãe para isolá-la de contato externo. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Fernando. "Boas notícias", ele disse sem preâmbulos. A promotoria decidiu seguir com todas as acusações.
recusaram a proposta de acordo da defesa. Isso é surpreendente, admiti. Esperava que o status social de minha mãe e suas conexões acabariam resultando em um acordo brando. Parece que seu caso causou mais impacto do que imaginávamos. Após a publicidade, várias outras famílias vieram à frente com relatos de práticas questionáveis na Fundação Novo Caminho. O Ministério Público abriu uma investigação mais ampla sobre a instituição. Um arrepio percorreu minha espinha. Quantos outros adolescentes podem ter passado pelo que Mariana passou? Muitos, aparentemente. Estão investigando especialmente o uso indiscriminado de medicação sedativa como forma de controle comportamental. A ideia de outras crianças sofrendo como Mariana me entristeceu profundamente, mas havia também uma sensação de propósito. Nossa experiência dolorosa estava potencialmente protegendo outros jovens vulneráveis. E quanto à minha mãe, o que ela enfrenta agora? As acusações formais são falsificação de denúncia, uso indevido de procuração e colocação de menor em risco. Se condenada em todas, poderia enfrentar até 4 anos, mas honestamente, dada a idade e ausência de antecedentes, provavelmente resultaria em alguma forma de liberdade condicional e serviço comunitário. Talvez até prisão domiciliar. Não sentia desejo por vingança ou punição severa. A exposição pública, a perda de reputação e o processo em si já eram consequências significativas para uma mulher que valorizava tanto status e controle. E quanto à indenização para Mariana? Estamos seguindo com a ação civil paralelamente, exigindo compensação pelo trauma psicológico e pelos dias de liberdade perdidos. É provável que consigamos um acordo razoável. Após desligar, fui até o escritório onde havia montado um pequeno espaço para retomar meu trabalho remotamente. As semanas seguintes à internação de Mariana haviam me obrigado a tirar uma licença prolongada, e meus superiores em Barcelona haviam sido surpreendentemente compreensivos quando expliquei a situação. Agora eu dividia meu tempo entre trabalho remoto e presencial, reorganizando minha carreira para estar mais presente na vida de Mariana. Não por culpa ou obrigação, mas por escolha consciente. O equilíbrio era desafiador, mas gratificante. O interfone tocou no início da tarde. Para minha surpresa, era Paulo. "Posso subir? Precisamos conversar", disse ele através do comunicador. Nos meses desde o incidente, meu relacionamento com meu irmão havia sido complicado. Ele se encontrava dividido entre lealdade à mãe e reconhecimento da gravidade do que ela havia feito. Nosso contato havia sido limitado a conversas telefônicas ocasionais, principalmente para atualizações sobre o processo legal. Quando abri a porta, notei que ele parecia envelhecido, com olheiras profundas e uma tensão evidente em seus ombros. "Café?" Ofereci depois que ele se acomodou na sala. "Por favor." Enquanto preparava a bebida, ele observava o apartamento, notando as pequenas mudanças que havíamos feito. Fotos novas na parede, uma estante reorganizada, espaços mais acolhedores. "Vocês parecem estar se recuperando bem", comentou quando voltei com as xícaras. "Estamos tentando." "Mariana é resiliente, mais do que eu imaginava." "E você, como está?" Ele suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos prematuramente grisalhos. "Exausto, tentando administrar o caso da mamãe, a empresa, tudo ao mesmo tempo." A empresa familiar que Paulo dirigia havia sofrido impactos significativos após o escândalo. Alguns clientes importantes haviam se afastado, preocupados com a da associação. "Não vim aqui para reclamar, Carol. Vim porque... Bem, mamãe quer propor um acordo." Ergui as sobrancelhas. Pensei que o Ministério Público havia rejeitado a proposta de acordo. "Não estou falando do processo criminal. Estou falando de algo extraoficial, entre vocês." "Que tipo de acordo?" Paulo parecia desconfortável. "Ela está disposta a assumir responsabilidade parcial pelo que aconteceu, admitir que agiu impulsivamente e sem considerar todas as consequências. Em troca, ela pede que você declare publicamente que não deseja prosseguir com a ação civil por danos." Considerei a proposta. Responsabilidade parcial?
Ela ainda mantém que acreditava genuinamente que Mariana havia pegado o dinheiro, mas admite que a internação foi desproporcional. Balancei a cabeça, incrédula. Mesmo agora, mesmo após tudo, ela não consegue assumir completa responsabilidade. Carol, ela tem 70 anos. Esta situação está destruindo sua saúde. Teve 2 episódios de pressão alta severa nas últimas semanas. Parte de mim queria ceder, encerrar este capítulo doloroso, buscar alguma forma de paz familiar. Mas outra parte, a parte que havia jurado proteger Mariana a qualquer custo, permanecia resoluta. Paulo, não estou buscando vingança. Nunca estive. Mas preciso garantir que Mariana esteja protegida legalmente e emocionalmente, e que nada parecido possa acontecer novamente. O que você quer, então? Refleti por um momento. Quero que ela admita completamente o que fez. Não apenas a internação desproporcional, mas a fabricação deliberada de evidências. Quero uma carta formal de desculpas a Mariana. E quero que ela faça uma doação significativa a uma organização que trabalhe com direitos de adolescentes em instituições. Paulo me estudou, surpreso com a especificidade de minhas demandas. Isso é inesperadamente razoável. Pensava que você exigiria algo mais punitivo. Não busco punição, Paulo. Busco reparação e prevenção. Quero que algo positivo emerja deste pesadelo. Vou transmitir suas condições. Não posso prometer que ela aceitará. Mas a decisão é dela, como sempre foi. Após Paulo sair, refleti sobre nossa conversa. A ironia não me escapou. Após décadas sendo manipulada por minha mãe, agora era eu quem estabelecia os termos. O balanço de poder havia mudado irrevocavelmente. Quando Mariana voltou da escola, parecia animada. A palestra sobre saúde mental havia sido impactante, e ela havia de fato compartilhado brevemente sua experiência durante a sessão de perguntas. Depois, 3 pessoas vieram falar comigo em particular. Ela contou enquanto preparávamos o jantar juntas. Uma menina disse que o padrasto a ameaça com internação sempre que ela se recusa a obedecer. Eu disse a ela que isso é abuso emocional e que ela deveria procurar ajuda. Meu coração se apertou ao imaginar quantos outros adolescentes poderiam estar sofrendo situações similares em silêncio. Você fez a coisa certa, Mari. Estou orgulhosa de como você transformou sua dor em algo útil para outros. Ela sorriu, cortando vegetais com precisão crescente. Estive pensando, talvez eu queira trabalhar com isso no futuro. Direito, talvez, ou psicologia, ajudar jovens que passam por situações difíceis. Você seria incrível em qualquer uma dessas profissões. 2 semanas depois, recebemos a resposta de minha mãe através de seu advogado. Para minha surpresa, ela aceitou todas as minhas condições, com apenas uma modificação. Queria entregar a carta de desculpas pessoalmente a Mariana. O que você acha? Perguntei a Mariana após explicar a situação. É totalmente sua decisão. Se não quiser ver sua avó, ninguém pode obrigá-la. Ela considerou por um longo momento. Acho que quero ouvi-la. Não por ela, mas por mim. Preciso encerrar esse capítulo também. Tem certeza? Não precisa decidir agora. Tenho certeza, mas quero que você esteja comigo. O encontro foi marcado para uma tarde de domingo, em terreno neutro. Uma sala privada em um restaurante tranquilo. Fernando insistiu em acompanhar-nos por precaução e ficou em uma mesa próxima. Quando minha mãe entrou, quase não a reconheci. Em apenas 3 meses parecia ter envelhecido anos. Seu rosto estava mais magro, a postura menos imponente, os olhos marcados por uma nova vulnerabilidade. Paulo a acompanhava, claramente preocupado. Obrigada por virem, ela disse. A voz menos confiante do que jamais ouvi. Seus olhos fixaram-se em Mariana. Especialmente você, querida. Sentamo-nos em um silêncio tenso. Minha mãe segurava um envelope grosso, seus dedos apertando-o nervosamente. Escrevi tudo aqui, ela começou. Mas acho que devo dizer pessoalmente também. Respirou fundo. Mariana,
O que fiz com você foi imperdoável. Não há justificativa aceitável. Agi por orgulho ferido, por desejo de controle, por velhos ressentimentos que nunca deveriam ter afetado você. Mariana ouviu em silêncio, o rosto sério mas composto. Inventei a acusação de furto. Plantei o dinheiro no seu quarto. Usei a procuração de sua mãe de maneira indevida. E pior, solicitei que lhe dessem medicação na fundação. A voz de minha mãe falhou. Causei dano a você, minha própria neta, por motivos egoístas. Era a confissão completa que eu havia exigido, mas ouvir as palavras em voz alta, ver o impacto no rosto de Mariana, tornava tudo mais real e doloroso. Por quê? Perguntou Mariana, sua voz pequena, mas firme. Por que fez isso, vovó? Minha mãe pareceu momentaneamente surpresa pela pergunta direta. Seus olhos encontraram os meus brevemente. Então voltaram para Mariana. Porque você estava se tornando como sua mãe, independente, questionadora, forte. E isso me assustava. Sua mãe escapou do meu controle há anos, e eu nunca aceitei realmente isso. Quando vi os mesmos sinais em você, algo dentro de mim reagiu de forma terrível. A honestidade crua me surpreendeu. Esperava mais justificativas, mais desvios de responsabilidade. A carta explica tudo em mais detalhes, ela continuou, deslizando o envelope pela mesa. Também inclui a confirmação da doação que fiz à Associação de Direitos da Criança e do Adolescente. E a documentação transferindo a casa de campo para seu nome, Mariana. Para seu futuro, para a faculdade, para o que você escolher. Arregalei os olhos. A casa de campo, uma propriedade substancial que havia estado na família por gerações, não estava entre minhas exigências. Não é necessário. Comecei, mas minha mãe ergueu a mão. É necessário para mim. Não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar reparar de alguma forma e garantir que Mariana tenha segurança para seu futuro. Mariana olhou para mim, buscando orientação. Assenti levemente, deixando a decisão em suas mãos. Obrigada, vovó, ela disse finalmente, pegando o envelope. Vou ler sua carta. E talvez algum dia possamos conversar novamente. Não agora, mas algum dia. Uma lágrima escorreu pelo rosto de minha mãe. Algo que eu raramente havia presenciado em toda a minha vida. É mais do que mereço. Quando o breve encontro terminou e minha mãe se retirou com Paulo, Mariana permaneceu silenciosa por alguns minutos. Você está bem? Perguntei, preocupada com o impacto emocional. Estou. Foi diferente do que esperava. Ela parecia realmente arrependida. Acho que está. Isso não apaga o que aconteceu. Mariana refletiu. Mas ajuda a seguir em frente, saber que ela reconhece o que fez. Aquela noite, depois que Mariana adormeceu, abri uma garrafa de vinho e saí para a varanda de nosso apartamento. As estrelas brilhavam em um céu excepcionalmente claro, e os sons da cidade criavam uma trilha sonora familiar. Pensei em como nossas vidas haviam mudado em apenas 3 meses. O trauma permanecia, certamente, mas também havia crescimento, fortalecimento e uma nova clareza sobre nossos valores e limites. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Fernando. Acordo formalizado. Processo civil encerrado oficialmente. Um capítulo se fechava. Não com o estrondo dramático que imaginei naquela noite de aniversário, mas com um reconhecimento silencioso de verdades há muito negadas. 6 meses após o incidente, recebemos a notícia de que a Fundação Novo Caminho havia sido temporariamente fechada para a reestruturação completa após a investigação do Ministério Público. Diversas práticas abusivas haviam sido documentadas e vários funcionários enfrentavam acusações criminais. Mariana havia se envolvido em um grupo de apoio para adolescentes que passaram por experiências traumáticas em instituições similares. Seu desejo de transformar sua dor em algo positivo continuava a inspirar-me diariamente. Quanto à minha mãe, o processo criminal resultou em uma sentença de 2 anos em regime aberto, convertida em serviço comunitário e monitoramento devido à idade avançada.
Paulo me contou que ela havia começado a frequentar terapia, algo que sempre rejeitou veementemente no passado. Não houve reconciliação milagrosa, nem perdão imediato que apagasse décadas de dinâmicas familiares disfuncionais. Havia apenas pequenos passos em direção a um novo tipo de relacionamento, mais distante, certamente, mas também mais honesto. Numa tarde de primavera, enquanto Mariana e eu plantávamos flores na pequena horta que havíamos iniciado na varanda do apartamento, ela fez uma observação que capturou perfeitamente nossa jornada. "Sabe o que aprendi com tudo isso, mãe?" perguntou, pressionando delicadamente sementes no solo úmido. "Que às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger podem nos machucar profundamente. Mas isso não significa que precisamos aceitar o machucado como nosso destino." Olhei para minha filha, mais sábia aos 14 anos do que muitos adultos jamais serão, e senti uma onda de gratidão por sua resiliência, sua capacidade de extrair significado mesmo das experiências mais difíceis. "E também aprendi", ela continuou, um sorriso suave iluminando seu rosto sardento, "que quando você realmente ama alguém, luta por essa pessoa, não importa o custo." Abracei-a, sentindo o calor do sol primaveril em nossas costas, o cheiro de terra fresca e novas possibilidades no ar. "Sempre", prometi. "Sempre." Enquanto regávamos as sementes recém-plantadas, refleti sobre como nossa experiência traumática havia, paradoxalmente, nos libertado. Libertado de expectativas tóxicas, de padrões de manipulação, de silêncios comprados com culpa. A vingança que planejei no aniversário de minha mãe não trouxe a satisfação que imaginei. Foi a justiça que veio depois, a verdade exposta, os limites estabelecidos, a segurança reconquistada, que finalmente nos permitiu respirar livremente. E talvez essa fosse a lição mais valiosa, que verdadeira justiça não é sobre punição ou retribuição, mas sobre restauração e proteção, sobre garantir que o futuro seja melhor que o passado. Enquanto observava Mariana cuidando gentilmente das mudas frágeis, prometi silenciosamente que o ciclo de controle e manipulação que marcou gerações de nossa família terminaria conosco. Que construiríamos algo novo juntas, algo baseado em respeito, honestidade e o tipo de amor que liberta, em vez de aprisionar. Algumas sementes precisam de tempo para germinar, para transformar-se em algo belo. E nós tínhamos todo o tempo do mundo.